Jesse de Silva, já tracei. Oi gente, pra quem não sabe, eu sou Juliana Arruda. Não liguem para o barulho que ocorre aqui aqui em casa, né? Porque na verdade eu moro em plena avenida, então realmente esse barulho é muito irritante. E assim, na verdade eu tô aqui pra falar sobre a série A Mediadora. Então, o primeiro do livro, que é A Terra das Sombras, conta a história de Susannah Simon. Aí ela acaba se mudando de Nova York e vai para a Califórnia para morar com a mãe e o seu novo padrasto. E lá ela acaba morando numa casa antiga. E assim, ela tem uma síncope por casas antigas, porque ela sempre encontra fantasmas, ou um monte deles, né? E ela, na verdade, sempre evita de estar arrumando problemas com eles, porque, tipo, ela não é sensível. Ela é uma garota muito porreta. Então, tudo que estressa ela acaba que meio usando a força, a violência. Então, se um fantasma irrita ela não hesita em socá-lo, esmurrá-lo e dar um pé na bunda desse fantasma. E assim, muitos fantasmas sofreram com isso. E ela era até reconhecida no mundo da Terra das Sombras, pelo nome que ela carrega. Mas assim, enfim, aí ela acaba indo morar nessa casa que é antiga, com a mãe, o padrasto e os seus 3 mais novos irmãos, que é Jake, Brad e David. Eu me esqueci, porque como ela sempre fala o nome deles em apelidos, então eu meio que me acostumei com os apelidos. Soneca, que seria Jake, Brad, que seria Dunga, e David, que seria Mestre. E lá ela acaba encontrando um fantasma no quarto dela. E esse fantasma nada mais, nada menos é Jesse. E Jesse é um espanhol que acabou sendo assassinado naquela casa, que antigamente era um lugar para hospedagem, onde assim, pessoas que passavam, viajantes, né, na verdade, eles acabavam descansando no meio do caminho, que era aquela hospedagem, para poder seguir o caminho de viagem que eles... E enfim, aí Susannah acaba encontrando Jesse. E Jesse é muito fofo, minha gente. Então ele fica surpreendido quando Susannah acaba falando com ele, porque na verdade ele passou 150 anos, após que ele morreu, ele passou 150 anos vagando. Então ele passou esse tempo vagando pela casa, todos esses anos. E assim, quando Susannah fala com ele, ele fica impressionado. É tanto que ele olha de um lado, olha pro outro, pra saber se realmente está falando com ele. Porque ele nunca tinha falado com ninguém depois da morte. Então, assim, ele acaba perguntando pra ela se ela realmente tá falando com ele. E tipo, a primeira aparição de Jesse, a pessoa já tem uma ideia diferente sobre como vai ser o livro. Porque na verdade você espera que seja mais bruto, não mais bruto, mas não tão menininha. Não é tão menininha ainda assim, mas é porque por se tratar do ponto de vista o ponto de vista de Susannah, isso se torna um pouco, acho que chato para alguns meninos, para alguns leitores meninos. E assim, mas pra mim eu realmente gostei das histórias, né? Porque são 6 livros da série. Na escola, que é onde ela acaba
indo estudar na metade do semestre, do segundo semestre do ano, e por ela ter se mudado. Então assim, para Califórnia e Nova York lugares completamente longe, então não teria como ela conciliar estar lá em casa, na nova casa, e indo para Nova York para aula. Então ela teve que pedir transferência para estar estudando na academia, que é a Academia Junipero Serra, sei lá, alguma coisa assim. Então ela vai para academia e lá ela conhece o diretor, que é o Padre Dom. O Padre Dom, ele também é um mediador. E ele descobre que Susana é mediadora quando ela vê um fantasma num armário. Então, assim, quando Susana conhece o diretor Dom, que é o Padre Dominique, ela passa a gostar dele, porque assim, ele é uma pessoa muito legal, muito educada e super boazinha. E ele leva Susana até o armário, onde ela deve guardar as coisas delas, e é nesse momento que ela encontra o fantasma, que é o fantasma de uma ex-namorada de um carinha lá, que eu esqueci o nome. Aí, enfim, essa menina, ela tá querendo matar o namorado dela pra que eles possam ficar juntos, ou meio que querendo se vingar, porque querendo ou não, foi culpa dele de ela ter morrido, entre aspas, porque assim, na verdade ele tinha terminado com ela, mas ele não esperava que ela se matasse. Mas enfim, então nesse momento, quando Susana encontra essa fantasma, o Padre Dominique acaba descobrindo que ela realmente é uma mediadora, e os dois passam a falar mais sobre o assunto. E o Padre Dominique começa a guiar Susana sobre como mediar os fantasmas para a próxima vida, porque tudo com Susana é na base da porrada, e o Padre Dominique é mais pela base da conversa. Então, para o Padre Dominique, violência nunca. O que em parte eu concordo com ele, porque ele é uma pessoa muito fofa. É realmente um vovozinho muito, muito, muito fofo. Enfim, aí nesse meio tempo, Susana tem dificuldade com esse fantasma de poder levar de volta levar para o próximo, para a Terra das Sombras. E é tanto que no meio dessa correria, dessas tentativas, Susana acaba contando com a ajuda de Jesse. E Jesse acaba ajudando ela, salva a vida de Susana. E assim, ela não esperava, na verdade, porque nenhum fantasma fez isso por ela. E Jesse é muito bonzinho, é muito lindo, é muito fofo, e ainda chama ela de minha hermosa. Então não tem como a pessoa não surtar. Jesse é o cara, minha gente. Ele é muito fofo, muito fofo. E no segundo livro temos o Arcano 9. O Arcano 9 Susana tenta ser uma pessoa, assim, não é que ela tente ser uma pessoa normal, ela sempre tentou ser uma pessoa normal, mas por causa do dom dela, ela não pode deixar isso pra trás. Então ela meio que ajuda as pessoas, para que ela media a situação do fantasma com as pessoas e do fantasma com a Terra das Sombras, para que ele possa seguir outro caminho, seguir para outra vida, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, enfim. Então o que acontece? No Arcano 9, Susana acaba passando por uma dificuldade bem peculiar, porque na verdade uma fantasma vai e aparece para ela e pede para que ela ajude a contar a Red que a morte dela não foi culpa dele. Então, assim, Susana tava lá dormindo e tal, e ela meio que não esperava que essa fantasma lá aparecesse chorando, mas ela acaba prometendo que vai fazer, que vai ajudar. O caso é que Susana não recolhe o nome desse fantasma, não procura saber quem é Red, e meio que Jessie aparece no quarto dela no meio da noite
e comenta sobre ela ter, assim, faltado com isso, né? Ver esses tópicos importantes para que ela possa pesquisar a pessoa, para poder encontrá-la e poder comunicar o recado que a fantasma deixou. Só que é isso, Susana, ela tava com muito sono, ela tava dormindo, então não tem como a pessoa raciocinar direito. Outro ponto que Susana acaba apontando também na história é que ela acaba não dormindo de camisola, tá? Ela não dorme de camisola mais por causa de Jesse. Então ela dorme de camisetas e shorts. Porque já que ele tá lá, sempre frequentando o quarto dela, então ela meio que... Assim, acreditem ou não, ela tentou levar Jesse pro outro lado, né? Mas como ele não pediu ajuda e ela também achou ele super gato, então ela deixou por isso mesmo. Então ela meio que vai empurrando a história com a barriga e faz de tudo pra não se apaixonar por ele. Aí nessa história ela acaba aqui se envolvendo com um cara que é super milionário e tal, e meio que usa de tudo pra poder construir, desenvolver as empresas dele, e não pensa na sociedade, pensa no que ele vai lucrar. Isso tudo porque Susana acaba trocando as pessoas.